Imagine alguém abrindo a Bíblia buscando uma resposta rápida para um problema imediato, como aquelas pessoas que fazem isso no biscoito da sorte, né? Elas buscam naqueles biscoitos mensagens ali motivacionais ou aconselhamentos para tomada de decisão, né? Por isso que se chama biscoito da sorte, né? Ser sorteado ali com uma mensagem, né? Algumas pessoas foram ensinadas a ler a Bíblia dessa maneira. Eu lembro que antigamente a gente tinha umas caixas de promessas que a gente realmente tirava ali algumas mensagens, aí tinham alguns versículos, sempre eram versículos bons, né? Nunca eram versículos que viessem a confrontar a gente ou falar do nosso pecado, sempre eram coisas boas. E a gente se acostumou a fazer isso. Quantas vezes eu já abri a Bíblia e aleatoriamente coloquei o dedo ali naquela marcação e li a mensagem e tentei encontrar um sentido pessoal para aplicação daquele texto ali. Mas hoje o nosso vídeo vai ser justamente falando contra esse tipo de atitude, porque o centro das Escrituras é Deus e não o ser humano. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha com alguém que também precisa assistir essa mensagem. O apóstolo Paulo diz: "Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém." Assim como todas as coisas, as Escrituras também refletem a glória de Deus e apontam para a centralidade de quem Deus é e aquilo que Ele faz. A gente foi mal acostumado a ler as Escrituras com desejos e pensamentos egoístas. Nós abrimos o texto sagrado e sempre procurando conhecer a nossa história ou procurando respostas para os nossos problemas. Mas a Escritura, primeiramente, ela tem um objetivo muito maior. Primeiro, apresentar esse Deus e o seu plano para nós. Obviamente, a gente também está incluído nisso, mas nós estamos dizendo aqui que as Escrituras ela está focada primeiramente em quem Deus é e aquilo que Ele faz. As Escrituras é uma carta de Deus para nós, dando coordenadas para que a gente possa conhecê-lo e se relacionar com Ele. Então, primeiramente, as Escrituras falam sobre Deus. E sim, está relacionado também à nossa história e àquilo que nós devemos fazer, e existem muitas coisas a respeito de nós. Mas quando a gente vai sempre desejando nos encontrar nas Escrituras como fonte primeira do nosso objetivo, nós erramos o alvo, não encontramos a Deus e ficamos perdidos, porque as Escrituras elas contam histórias de diversos homens, diversos povos, e quantas dessas histórias realmente são aplicáveis à nossa vida, quantas dessas mensagens realmente são para nós. Mas essas mensagens e histórias estão ali por um motivo, para que a gente possa conhecer como Deus está se relacionando com o ser humano em geral, e não somente com a gente especificamente, mas como Deus se revelou através da história, Antigo e Novo Testamento, e como nós podemos viver diante dele. João Calvino, em sua obra Instituto da Religião, diz que quando nós buscamos a Deus, quando nós nos voltamos para Deus em amor, em reverência, quando nós desejamos realmente conhecer a glória desse Deus que se revela nas Escrituras, aí sim nós ganhamos aquilo que é suficiente para nos encontrar. Essa busca por Deus, de certa maneira, também beneficia o nosso entendimento de quem nós somos. Nós esquecemos aqueles desejos egoístas, aquelas motivações realmente egocêntricas e nos voltamos para Deus. Quando eu conheço Deus, eu descubro quem de fato eu sou. E quem eu sou de verdade é uma pessoa frágil, pecadora, uma pessoa gananciosa, uma pessoa egocêntrica, e é olhando para a imagem do Deus que nós vamos sendo transformados, que a gente vai realmente abandonando uma velha imagem, uma velha maneira de viver, e vamos abraçando então essa nova vida em Cristo Jesus. Então sim, as Escrituras elas dizem a respeito de nós, mas elas não estão falando dos nossos problemas diários especificamente, ela está falando que nós temos um problema muito maior. E esse problema, ele só pode ser resolvido olhando para quem Deus é e aquilo que Ele faz no Evangelho em Cristo Jesus. As teologias pós-modernas, elas são egocêntricas porque elas estão voltadas totalmente para o homem. As pregações, as mensagens, as canções, elas colocam o ser humano no centro, fazendo com que o ser humano seja o Senhor e Deus
o seu servo. Essa visão teológica pós-moderna que coloca o ser humano no centro é totalmente prejudicial ao próprio ser humano. Quando nós colocamos o homem no centro do culto cristão, nós estamos perdendo todo o vigor e toda a capacidade de transformação genuína e verdadeira que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Por isso que os nossos cultos, a nossa adoração, a nossa vida deve ser totalmente voltada para Deus e dedicada a conhecer a sua obra e se relacionar também com esse Deus que se revela através dessa história. Quando nós vamos desenvolvendo esse conhecimento e amor por Deus, aí sim nós vamos ganhando de Deus a graça de também descobrir quem nós somos de verdade. Mas nós não precisamos abraçar essas novas teologias, essa nova maneira de ver, que é uma maneira pós-moderna, que tem influenciado a igreja, que tem influenciado a maneira qual nós lemos a Bíblia. Nós não podemos abraçar essas novas perspectivas. Devemos nos manter fiéis àquilo que foi revelado desde o início, de que de fato as Escrituras e o Evangelho apontam para Deus, a Ele toda a glória, a Ele pertence toda a honra e nós devemos então nos dedicarmos a Ele. Então a Bíblia, ela não gira em torno do ser humano. Os seres humanos estão ali, mas apontando sempre para Deus. Parece uma coisa muito simples, mas isso muda tudo na prática e na vida cristã, na sua própria vida. Se você abre a sua Bíblia para procurar você sempre, olhando para você, você obviamente vai perder aquilo que há de mais belo, que a Bíblia está nos apresentando esse Deus que é invisível, mas real, que é o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus que tem um plano de redenção e de salvação para seres humanos. Então, se você não vai direto no ponto ou no foco das Escrituras, então você perde aquilo que há de mais importante e você só vai ver histórias, questões morais, exemplos e você vai tentar aplicar tudo como se a Bíblia estivesse falando especificamente de você, do seu dia, do seu trabalho, das coisas que você está passando. Obviamente o Evangelho nos ajuda a lidar com todas essas coisas, mas lembre-se, as Escrituras está interessada primeiramente em revelar quem Deus é e qual é o seu plano eterno. Olha só que legal o que o Calbart, um teólogo renomado, disse a respeito das Escrituras. Ele afirmou que quando a Bíblia fala sobre Deus, ela nos concentra em um único ponto, Jesus Cristo. Ele está dizendo que quando a Bíblia fala sobre Deus, ela está apontando toda a Escritura, toda a narrativa, toda a poesia, todos os salmos, todas as profecias, elas estão apontando para Jesus Cristo. Então, obviamente, a gente deveria ler as Escrituras buscando Jesus Cristo. Conheço tantas pessoas que ficam lendo, por exemplo, Provérbios ou Eclesiastes ou qualquer outra coisa e não tentam fazer essa conexão com Jesus Cristo. Elas pegam uma sabedoria que está distinta de Jesus Cristo e aí eu não vou nem comentar sobre pregações. Quantas vezes nós pregamos sobre Davi e o gigante e falamos sobre os nossos gigantes, os nossos desafios e não citamos nem sequer Jesus como este que vence não o gigante ali que está afrontando Israel, mas vence o pecado, o diabo e o inferno na cruz. Esse é um exercício que você deve fazer sempre, buscar nas Escrituras conhecer o Deus que se revela. Jesus é o eixo central, como diz John Stott, e o próprio Jesus disse que toda a Escritura testifica a respeito de quem Ele é. Então aqui já temos boas coisas para poder ler as Escrituras de maneira certa, da maneira correta, tentando e buscando Cristo em todas as narrativas, em todos os textos que estão ali. O Martinho Lutero, ele disse que toda a Escritura deve ser compreendida em relação a Cristo Jesus. E o Jerônimo, patriarca da igreja, destacou que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Quando nós não olhamos para as Escrituras, quando nós somos ignorantes a respeito das Escrituras, obviamente nós também somos ignorantes a respeito de Cristo. Então tem gente que no nosso tempo que diz que conhece Jesus, que conhece a Deus, mas não tem familiaridade com o texto sagrado, e isso é desconhecer quem Deus é, isso é desconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. Eu escrevi um texto falando um pouco mais sobre isso e o texto vai estar aqui no link da mensagem. Que você possa ser abençoado e até a próxima.